Sou Danilo Macedo, do escritório Danilo Macedo Advocacia Criminal. Estamos com esse projeto no YouTube de levar informação à população, em especial os familiares dos presos e mesmo os presos. E nosso tema de hoje é o Sistema Prisional Federal e as violações reiteradas de direitos humanos e violações de direitos individuais desses detentos no âmbito do Sistema Prisional Federal. É um tema que eu reputo extremamente importante, em especial para os presos e para os seus familiares, por aspectos diversos. Primeiro, nós percebemos diuturnamente violações de direitos humanos nesses presídios. Lá, por exemplo, são cumpridas penas longe do seio familiar, bem diferente do que orienta a Lei 7.210, que é a nossa lei de execução penal, que diz que os presos devem cumprir a sua pena próximo dos seus familiares, ou seja, eles viajam a mais de 3.000 km para cumprir as suas respectivas penas. Por exemplo, hoje nós temos 5 presídios federais espalhados em nosso país. O primeiro foi criado em 2006, na cidade de Catanduvas, Paraná, com a capacidade máxima de 208 presos e com 13 celas consideradas de RDD. O que é RDD? É um regime disciplinar diferenciado, onde o preso fica praticamente 24 horas isolados. Só aí nós percebemos um problema gravíssimo na ressocialização desses presos. Por quê? Por uma questão bem simples. Como que vai ser reintegrado na sociedade esses internos depois que cumprir suas respectivas penas? Porque eles vão sair. Então, o que nós percebemos? Essas violações reiteradas de direitos humanos e direitos individuais. Se nós pegarmos o artigo 3º da Lei 7.210, de 84, lá diz o seguinte, que os outros direitos dos presos não serão atingidos pela sentença penal condenatória, mas o que se vê nesse estabelecimento federal é simplesmente o contrário. Lá é violado direitos básicos, como, por exemplo, o direito de visita social, o direito de visita íntima. Desde 2017, os presos federais não têm direito à visita íntima, ou seja, direito básico, que é o direito de reproduzir. Então, isso aí é subtraído desses detentos sem nenhum questionamento, de forma totalmente ilegal. Então, o nosso Estado democrático de direito, ele precisa respeitar direitos básicos que é inerente a todo ser humano. Por exemplo, o direito de praticar uma religião, o direito de trabalho, o direito de conviver próximo do seio familiar, o direito de não ser coagido moralmente. Todos esses direitos não são atingidos porque o preso detém contra si uma condenação penal transitada em julgado. Esses direitos devem ser resguardados, mesmo depois da perda da liberdade, porque isso não se confunde. Liberdade é uma coisa, o direito à dignidade humana é outra situação. Porém, o que nós vemos também? Uma questão de absoluta ausência de investimentos nos presídios, principalmente estaduais. Por quê? Por uma questão simples. Os políticos não investem na construção de novos presídios, nem nas reformas dos presídios, porque isso aí não ganha eleição. Então, tudo isso aí leva a um caos tremendo na esfera estadual. Resumindo, é mais ou menos o seguinte: essa falta de infraestrutura estadual, essa superlotação carcerária, que hoje já temos mais ou menos uns 900 mil presos no país, leva com que seja criada diversas organizações criminosas dentro do sistema e com o objetivo de neutralizar líderes de facções criminosas, organizações criminosas, são transferidos para os presídios federais com o objetivo de resolver o problema.
Porém, o que se esquece é que um dia esses presos retornarão para o convívio com a sociedade. E uma vez que eles têm contato com o crime organizado ali dentro, por quê? Por uma questão simples. Esses presos, em sua grande maioria, eles vêm de uma família extremamente carente, de uma família pobre, que não tem condição de arcar, às vezes, com a consulta de um advogado, com um psicólogo, com auxílio material. E diante disso, as facções, as organizações criminosas oferecem dentro do presídio uma estrutura, um apoio, e isso vai angariando braços para a organização criminosa. Isso, digamos que é uma massa de trabalho para a organização criminosa. Então, nós devemos repensar nosso sistema de punição. Como diz Aury Lopes Júnior, um grande advogado, punir é civilizatório, mas de que forma estamos punindo? Nós vamos punir atropelando direitos básicos da população, como o direito de reprodução, o direito de praticar uma religião, o direito ao contato familiar, o direito a não ser coagido moralmente. Nós medimos a civilização de acordo. É só olhar para os presídios. Como nossos presídios atuais, eles são lotados como gado. As pessoas parecem gado dentro dos presídios. Celas com 25 pessoas, sendo que a cela teria uma capacidade máxima de 6, 7 pessoas, detém mais ou menos umas 22 pessoas. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos criticar esse modelo federal de prisão. Primeiro, por quê? Porque viola até mesmo o direito dos advogados de não serem gravados em suas conversas reservadas com seus clientes. Os presídios federais agem de forma inconstitucional ao gravar as conversas cliente e advogado. Isso aí já é um objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade com o objetivo de anular esse procedimento. Nesse sentido, devemos repensar o nosso modelo de punição. Como eu já explanei, punir é civilizatório, porém, de que forma iremos punir? Desrespeitando as regras básicas de direitos humanos, regras básicas de direito fundamental? Não, isso não é uma punição civilizatória. País nenhum do mundo civilizado pune dessa forma. Então, precisamos urgentemente repensar o nosso modelo de punição, porque esses presos federais, eles haverão de retornar ao seio da sociedade e provavelmente retornarão muito mais perigosos do que entraram na data do fato no presídio. Esse foi mais um tema do nosso canal, o Sistema Penitenciário Federal e as violações reiteradas de direitos humanos. E acompanhe nossas redes sociais, no Instagram, Danilo Macedo Advocacia. Também estamos no Facebook, Danilo Macedo Advocacia. E agora estamos com esse projeto aqui no YouTube. Curte, compartilhe e até o próximo programa.